Período de férias escolares, essa criançada está mais em casa, em parques, praças, praias, enfim. Tudo isso é muito bom, né? As crianças precisam desse lazer. Mas essa brincadeira pode se tornar alguma coisa séria de acordo com a falta de cuidados ou uma brincadeira a mais que essa criança possa ter e venha a se acidentar. Então, para evitar esses riscos, a gente convidou o pediatra Álvaro Marques para conversar com a gente agora. Álvaro, muito obrigada pela tua participação. É um período muito bom de lazer, mas também de preocupação para esses pais, não é isso? Explica para a gente quais os principais riscos para que todo mundo em casa fique atento. Como é um período de férias, então as crianças elas vão ficar muito mais em casa e vão ter o período de lazer. Então, pensando em crianças abaixo de 1 ano, o principal caso de acidente com mortalidade seria mais a asfixia em relação a, por exemplo, ficar no berço, que é muito bonitinho, todas aquelas almofadas, tudo, mas aquilo ali é um ambiente seguro para a criança. E já crianças de 1 ano até 14 anos, os principais casos de acidentes graves vão ser em relação a quedas, queimaduras, acidentes de trânsito e os principais. Em relação à prevenção de acidentes, por exemplo, as crianças pequenas, que elas vão ficar mais em casa, nos berços, então ela tem que ser um berço, uma cama lisa, não pode ter aqueles bichinhos de pelúcia, tudo em relação a isso, porque a criança, principalmente 3, 4 meses ou inferior, ela não tem ainda um bom controle de tronco, ela não vai conseguir se virar e ela pode acabar se asfixiando. As crianças de 1 ano até 14 anos, principalmente em relação à queda. Então, os principais cuidados são dentro da própria casa, que é onde acontece a maior parte dos acidentes. Então, janelas têm que ter tela de proteção, elas não podem ter um objeto ou um móvel que faça com que a criança tenha acesso às janelas. As escadas, elas precisam ter alguma barreira de proteção, tanto para as crianças subirem ou descerem. Ou em relação ao ambiente de cozinha, que é um ambiente que tem muitos acidentes relacionados a queimaduras. A criança não deve estar sozinha, ela tem que estar sempre supervisionada e cozinha não é o local para a criança. Em relação aos produtos de limpeza, até o álcool para limpar a tela, já teve casos de criança que teve intoxicação importante porque bebeu aquilo, fez um estado comatoso. Criança fora de casa, no lazer, piscinas, praia, ela tem que ter uma supervisão constante. A principal supervisão sempre vai ser dentro e fora de casa relacionada à supervisão do adulto para com a criança, de uma distância segura. Então, por exemplo, aquelas boias que colocam em braço ou que colocam na cintura, pode parecer que tem uma segurança, mas na verdade não, porque ela pode soltar, pode se deslocar, a criança pode afundar, pode, na verdade, propiciar mais um risco para a criança. Então, a principal medida para prevenir os acidentes sempre vai ser a supervisão contínua e de perto de um adulto, em todas as situações. A gente está aqui na UTI pediátrica, né, do Hospital Infantil do Valentina, e quais as principais causas, né, que trazem essas crianças para cá? A gente sabe que vocês se preparam também um pouco mais por conta dessa demanda extra que pode vir, né, nesse período de férias. No período de férias, como o Hospital do Valentina está numa região próxima às praias, o que pode acontecer, e que já aconteceu diversas vezes, foi em relação a afogamentos, tanto em casas com piscina, como nas próprias praias. Então está aí a questão da supervisão do adulto, tem que ser contínua para uma criança. Principalmente, por exemplo, você vai para uma praia, então às vezes o adulto bebe, mas sempre tem que ter alguém sóbrio e de olho naquela criança do mais perto possível. Porque principalmente porque a criança ela já é curiosa, ela aprende por curiosidade, então ela tende a não ter uma noção muito de perigo, em relação à piscina, em relação ao mar, então ela tem que ter a supervisão do adulto para ter esse controle. Caso aconteça um acidente, qual a sua recomendação? Depende do acidente, por exemplo, se for uma queimadura, você nunca vai colocar nada em cima, você vai lavar com água corrente e fria, nunca água gelada, porque você pode piorar a queimadura, vai colocar um pano úmido, dependendo da gravidade, você vai correr para um hospital para avaliar. Se for uma questão de um afogamento, se tiver alguém que consiga fazer os primeiros socorros, que é muito importante até dos pais compreenderem isso, então se tiver alguém que consiga dar os primeiros socorros e correr com essa criança imediatamente para um hospital, porque tem vários graus de afogamento, mas todos precisam de uma avaliação imediata.